Bem-vindos a mais uma live aqui do Café com Palavras. Todas as quintas-feiras de manhã estamos aqui com a nossa audiência, com as pessoas que desejam se tornar escritoras das suas próprias histórias, né? E essa semana é uma semana muito mais do que especial, né? Além de nós estarmos comemorando a Semana da Criança, nós temos um evento muito especial, que é o lançamento do segundo livro da nossa filha, A Menina que Pegou a Lua. Ontem à noite, lá no nosso canal da Editora NPE, lá no YouTube, nós fizemos uma live de pré-lançamento do livro dela. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, acesse lá. O canal se chama Editora NPE, né? @Editora NPE, e você consegue ver todo o processo de história e de publicação do segundo livro da Amandinha, né? Mas hoje, para dar continuidade àquela energia vibrante, aquela energia inspiradora da Amandinha de ontem, nós estamos trazendo aqui perguntas, né? Para que você, pai, mãe, que deseja deseja que seu filho tenha uma história, ou que seu filho tenha o desejo de se tornar escritor da sua própria história, nós vamos trazer aqui 5 perguntas fundamentais para que você auxilie-os nesse processo, né? Assim como Gisele auxiliou a Amanda na produção dos 2 livros dela, né? Primeiro, A Menina que Pegou o Sol, e o segundo agora que está lançando hoje lá na Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Então, das 14h30 às 17 horas estaremos lá. Quem quiser, que for de Blumenau região, quiser estar lá com a gente, vem lá, prestigiem, incentivem a escritora, porque ela diz que não quer parar, ela quer continuar escrevendo outras histórias, né? Vou chamar aqui a Gisele para a gente começar essa live em comemoração ao Dia das Crianças, para que você também se inspire e possa auxiliar o seu filho e sua filha, caso deseje se tornar... Aqui ela já está entrando, né? Essa live de hoje ela é bem especial, porque nós vamos trabalhar aí o tema Criança Também Escreve Livros, e traremos então 5 perguntas muito bacanas para você, pai, mãe, tio, tia, parente, que deseja incentivar as crianças a escreverem seus livros, né, Gisele? Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia. Então, Gisele, vamos começar com a pergunta, né, que toda pai, mãe, todo adulto deseja, tem dúvida, né, em relação nesse auxílio de ensinar de incentivar, não ensinar, né, uma criança a escrever o seu livro, né? Por que é tão importante transformar a história do meu filho no livro físico, mesmo que seja simples? Então, num primeiro momento eu vou trazer a resposta da própria Amanda ontem, né, quando a gente perguntou para ela sobre essa questão de incentivar as crianças a escrever. O que ela falou para a gente? Ela falou assim, ó, isso é para manter viva a criatividade, né? Então, assim, você está fomentando, primeiro ponto, e o mais importante, você está fomentando a criatividade do seu filho, você está incentivando para que o seu filho mantenha aquela chama da criatividade, a criança dentro dele, ou como diz a Amanda, a criança dentro de qualquer um, né? Viva e explodindo para poder manter essa criatividade, manter essa mente criativa dela a 1000, né? Outra situação que a gente pode pensar nessa questão de incentivar a criança a escrever o seu próprio livro, seja ele um livro publicado publicado pela editora, ou então publicado numa tiragem bem pequenininha, daquela só para dar de presente para a família, ou feito à mão mesmo em casa. Também é uma outra possibilidade. Você está dizendo para a criança que a voz dela também pode ser ouvida. Então, você acaba trabalhando também essa questão do empoderamento da criança, a validação dessa criatividade. Por quê? Porque se a história dela é interessante para ser escrita para outras pessoas lerem, ela entende que ela tem sim poder de voz, né? Ela pode ser ouvida, a história dela é interessante. E, gente, vocês já pararam para ouvir as histórias que as crianças inventam? Gente, sai cada coisa que, às vezes, se a gente não registra, se essa situação não tem um registro, a gente acaba esquecendo. E quando a gente vai tentar lembrar, ela me contou uma história assim, 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 a gente acaba perdendo um pouco esse fio da meada, né? Então, assim, essa validação de que a criatividade dela é bacana, que a criatividade, que as histórias que ela cria são legais,
eu acho que é um dos pontos mais importantes para você pensar em transformar as histórias dos seus filhos em um livro. Seja um livro publicado por editora, como a gente falou antes, seja um livro para presentear a família, seja um livro mesmo só para ele manter aquela questão do livro dele escrito à mão mesmo, né? A gente tem alguns pais que hoje nos procuram, porque vem esse movimento da Amanda e tudo mais, que estão resgatando materiais que os seus filhos fizeram de forma muito caseira, para agora validar isso através de pequenas publicações, né? Eu acho muito bacana nessa questão, né? Como a Amanda mesmo trouxe ontem na live de ontem, né? A questão da criatividade, mas quando você incentiva e valida essa criatividade dela, você incentiva ela a ter imaginação, né? Hoje a gente vê muito o acesso à tela, né? As crianças tendo muito acesso a aplicativos, joguinhos de celular, e aí quando ela está entediada, ela não gosta mais daquele jogo, ela simplesmente vai lá e desinstala o joguinho e instala o outro, e assim sucessivamente, né? E um dos pilares da nossa editora, da editora NP, é justamente despertar a criatividade e a imaginação, né? Por quê? Porque quando você desperta essa criatividade, incentiva a imaginação, você está incentivando as crianças a solucionarem os problemas do dia a dia, né? Ter inteligência emocional para resolver os seus próprios problemas, né? E aí um dos pontos muito importantes que a gente também incentiva a Amanda, né, é porque ela já está começando a seguir os passos de ser uma mini empreendedora, né? Então ela já está, além de estar despertando a criatividade e a imaginação, ela já começa a ter esse espírito empreendedor, e muito mais importante do que isso, a Amanda, que tem 8 anos de idade hoje, ela já tem um objetivo principal, que é guardar esse dinheiro da venda dos livros delas para ela viajar, né? Ela que é escoteira, ela quer muito ir para o Jamboree na Dinamarca em 2032, então ela está guardando esse dinheiro. Então a gente está trazendo a imaginação, a criatividade, empreendedorismo e ensinando a criança sobre inteligência financeira, né, Gisele? Segunda pergunta, acho que isso aqui é bem importante, né? Quero criar um livrinho com a história do meu filho. Quais são os passos básicos de um projeto editorial infantil? Gisele, você pode comentar? Você que foi hoje, você que participou desse processo do projeto editorial dos 2 livros da Amanda, pode talvez dar aí uma dica bem importante para os pais. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente conseguir ajudar, não é fazer pela criança, mas então ajudar a criança a organizar essa história. Se a gente tem uma criança que a gente quer registrar essas histórias e ela ainda não sabe escrever, e a gente vai ter que ser o escriba dessa criança, então a gente vai ter que ser a mão que escreve a história, é importante que a gente faça, que ela vá contando e a gente anote exatamente o que ela está contando, né? Óbvio que não precisa ter erros de português, a menos que ele faça parte dessa história, né? Ou se é uma criança maior, como é o caso da Amanda, que quando ela já escreveu A Menina que Pegou o Sol, ela tinha 6 anos, mas ela já sabia ler e escrever, ela já estava alfabetizada. Ou então agora, como ela escreveu A Menina que Pegou a Lua, o que a gente fez? A gente pegou o texto bruto dela, eu peguei o texto bruto dela, sentei do lado dela e comecei assim, ó. Ah, mas por que ela fez isso? Eu fiz perguntas chaves. Por que ela fez isso? Ah, ela fez isso por causa disso, 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 disso. Então você tem que escrever essa parte na história também, porque dentro da cabeça da criança, tudo é um filme muito claro, é um filme muito transparente. Ela sabe exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas às vezes ela tem um pouco de dificuldade de botar isso para frente, botar isso no papel. E aí a nossa função é como, onde, por quê, fazer essas perguntas chaves para que essa história possa se desenvolver às vezes um pouquinho mais. Então foi isso que eu fiz com ela nesse primeiro momento da preparação do texto, né? Sentar do lado dela e incentivar ela para completar um pouquinho mais a história, para a história fazer sentido para qualquer um que lê, né? Se vocês forem olhar os livros dela, a história, qualquer um, desde a criança, consegue ler e consegue entender o que ela quis passar na história. Um adulto que está lendo com uma criança consegue ler e consegue até ter uma boa conversa com a criança, né? Lembrando que a única coisa que a gente fez foi as perguntas-chave, tá? Perguntas-chave de como, onde, mas por quê? E por que ela desistiu? Por que não deu certo? Ou por que aconteceu isso, né? Então, esses porquês são importantes.
Depois a gente assume meio que um papel de diretor de artes, vamos dizer assim. A gente senta com a criança, separa ali a história e vai trabalhando com ela a questão da ilustração. Pode ser totalmente ilustrado pela criança? Pode, não tem problema nenhum, porque é um livro de crianças para crianças, às vezes, né? Então, da criança para sua família, e essa família vai guardar isso como uma recordação. No caso da Amanda, ela está começando a desenvolver agora essa questão do desenho. O João tinha conversado de talvez ilustrar e tal. Mas como já falou que ela tem esse objetivo de tentar fazer, de tentar lucrar e tudo mais, a gente acabou usando inteligência artificial para fazer a ilustração. Mas de que forma? Amanda, senta aqui do lado. Nesse ponto aqui, o que você estava querendo? Ah, eu queria que tivesse isso na imagem. A gente montou, a imagem é assim dessa forma que você pensou? Ah, é. Beleza, então a gente salva. E assim a gente foi tocando e conversando com ela. Então a gente montou toda essa parte da direção de arte, é a gente ajudar a criança a pensar e a desenvolver como será a ilustração dessa história, como é que vai ser os desenhos dessa história, né? E por fim, a gente entra na questão de pensar na capa para esse livro, né? Pensar como é que vai ser a capa desse livro e a publicação. Aí, como eu falei antes, pode ser uma publicação caseira, de fazer o livro caseiro só para guardar na minha estante ali, dobrado, grampeado ou furado e amarrado com uma cordinha? Pode, não tem problema. Pode ser uma publicação feita através da editora, mas eu quero só para presentear minha família? Pode ser também. A gente já fez alguns livros que foi feito, acho que tipo 20 cópias, só para realmente presentear tio, vovó, e por aí afim, pode ser que nem a situação da Amanda, que ela faz uma publicação com umas tiragens um pouco maiores porque ela faz a venda do livro. Pode também, a gente vai conversar com vocês, vai explicar como é que funciona tudo direitinho, mas o importante é que se guarde esse registro, né? Se você teve esse trabalho de sentar com essa criança, desenvolver essa história, desenvolver a forma como ela vai ser ilustrada, é importante que a gente trabalhe também para que essa história possa ser guardada para poder ver depois também, né, Jeff? É muito importante nessa questão, né, e já vai casar com a próxima pergunta, né, de você incentivar e não tirar, né, deixar que a criança conte a história dela, né, não que você conte, né, não adultize a história da criança, digamos assim, né, acho que o passo mais importante aqui é fazer perguntas-chave, ler o que a criança escreveu e incentivar ela fazendo perguntas para que ela conte a história dela, né? Acho que o passo mais importante é isso. O restante, depois que a história está pronta, montar, separar a história em partes e incentivar a criança para que ela também explique como é que ela imagina a questão da ilustração, também é importante, né? A publicação, seja ela feita por uma editora ou seja ela feita de maneira artesanal, o mais importante é que você realmente registre e deixe guardado, né? Porque imagine ela, Amanda hoje com 8 anos aqui, 20, 30 anos, quando ela tiver os filhos dela, né? Quando ela for adulta, ela vê aquele livro dela quando ela fez quando era criança, uma criança de no caso do primeiro livro 6 anos e agora no caso do segundo livro 8 anos, né? Isso é muito importante, né? Além do incentivo da criatividade, da imaginação, mostra o quanto ela foi incentivada para se tornar uma cidadã de caráter, uma cidadã com bons modos e costumes, né? Gisele, eu não queria entrar muito nessa questão ali das perguntas, né? Mas aí a gente tem a terceira pergunta que é: como posso ajudar o meu filho no processo editorial sem tirar a autoria dele? Qual é o maior erro que eu devo evitar? Eu adulto, né? Eu pai, eu tio, tia, mãe, né? Acho que é a pergunta-chave dessa pergunta, né? O maior erro é quando a gente pega esse texto da criança e a gente tenta reescrever porque a gente acha que não está bom, né? Então, você tirar a autoralidade dessa criança, você tirar como é que eu posso dizer? Você tirar o feeling, você tirar o sentimento da criança do texto, né? Você tirar as palavras dela. Ela vai falar, às vezes, com palavras mais simples? Vai. Não é o vocabulário que a gente espera para ver num livro infanto-juvenil, num livro adulto, num livro que a gente está acostumado a ler? Provavelmente não.
Então, assim, é que nem eu digo, o maior erro é o quê? É a gente tentar transformar aquele texto singelo, aquele texto simples, em algo mais complexo, porque a gente acha que por ser um livro tem que ter um português clássico, tem que ter um português sem absolutamente erro nenhum. E na verdade não é, pessoal, principalmente se a sua criança está escrevendo. Lembre, é uma criança escrevendo para uma criança, não é um adulto escrevendo para uma criança. É uma criança escrevendo para uma criança. O feedback que eu mais escuto quando as pessoas olham o livro da Amanda é assim: nossa, ele é muito bem escrito, mas a gente consegue perceber que foi uma criança que escreveu. Então, quando a gente tira essas características de ser um livro escrito por uma criança, qual é o sentido de colocar o nome da criança como autora do livro? A gente tem que perguntar para ela, como eu falei antes, fazer as perguntas chaves do o que você quis dizer com isso e deixar a criança se expressar. A gente não ficar bloqueando ela dessa forma, porque daí a gente consegue continuar incentivando e o próximo livro vai ser melhor, provavelmente, e o outro, e assim a gente incentiva a melhoria da escrita dela, né? Isso até para a vida acadêmica, para a escola, para tudo, ela consegue se expressar melhor, ela consegue escrever melhor, ela consegue compreender melhor quando a gente trabalha esse estímulo. Não quando a gente pode dizer assim, ó, não, isso que você escreveu tá errado. Não, não tá errado. Na cabeça dela tá correto. Se tiver alguma coisa para ser melhorada, é explicar para ela assim, ó, poderia melhorar dessa forma. O que você acha? E dá para ela a liberdade de naquele momento ela querer mudar ou ainda não. Às vezes ela precisa amadurecer um pouco mais para entender e compreender as mudanças que precisam. E quando a gente pega e fala assim, a Amanda escreveu o seu livro com 6 anos, é para as pessoas entenderem que elas estão lendo um material escrito por uma criança de 6 anos. Quando a gente fala, esse livro a Amanda escreveu, ela tem 8 anos, é para as pessoas entenderem que elas vão estar lendo o material de uma criança, que é escrito por uma criança de 8 anos. É diferente de eu chegar e dizer assim, ó, eu com 42 anos escrevi um livro e o meu vocabulário ser completamente infantilizado. Poxa, isso aqui não foi escrito por uma pessoa de 40 anos. Entendeu? Então é manter realmente essa questão da linguagem e a gente não tentar interferir colocando o nosso estilo na escrita da criança, né? Aqui a gente entra em dois pontos fundamentais, né? Que é muito importante, como você muito bem falou, né? Não tirar a forma, o sentimento da criança, não adultizar o texto da criança, né? Porque o que é legal de tu ler um livro de uma criança, escrito por uma criança de 6, de 8, de 10 anos, é que existe um sentimento, existe uma simplicidade que o adulto tenta, às vezes, deixar muito mais complexo, digamos assim, né? E aí a gente tem que tomar cuidado de não cometer o erro de, vamos tentar melhorar e eu querer escrever para tentar melhorar eu escrevendo o texto da minha criança. Não. Use perguntas chaves, incentive ele a escrever e assim, não se preocupe com relação a ter uma escrita simples, porque as pessoas que adquirirem o seu livro, sejam crianças, sejam adultos, elas sabem que é uma criança de 6, uma criança de 8 anos falando, né? E o mais importante que talvez a gente traz muito aqui na editora, né, tanto para livros infantis quanto para livros adultos, é a questão da comunicação, a forma como as pessoas falam. Eu não posso mudar a forma, digamos assim, deixar por um português rebuscado, porque quando a criança for falar da história, quando o adulto for conversar da história dele, a comunicação dele não casa com a escrita, né? No que tange a criança, existe a questão muito importante da sensação de pertencimento. É dela aquela história, não é a história do pai, não é a história da mãe. Já tivemos pessoas que nos criticaram, é muito fácil o pai e a mãe escrever a história e colocar o nome da criança na história, no livro. Não, ali é a Amanda escrevendo, é a forma como ela se comunica, é a forma como ela escreve. Não tem escrita de Jefferson, não tem escrita de Gisele, não tem escrita de adulto nenhum. O que a gente faz é justamente essas perguntas chaves para que ela melhore e deixe um pouquinho mais completo o texto, como a Gisele falou anteriormente. Na cabeça da criança tudo é muito, não só da criança, mas do adulto, né? Tudo é muito claro, mas para quem está lendo,
talvez não seja claro, né? Quanto mais detalhes, quanto mais rico de detalhes for a sua história, melhor vai ser, né? E aí, Gisele, nós vamos para a quarta pergunta da live de hoje, que é: como posso usar livros que já tenho em casa para inspirar os projetos de livros do meu filho? Então, a melhor forma de você usar os livros que você já tem em casa para inspirar o seu filho é você pegar o livro, você ler o livro com essa criança, você pedir para ela te dizer, você analisar com ela quais são os pontos que ela acha mais legal. Tem criança que vai achar a ilustração feita com colagem de papel, boneco colado por cima do outro, o mais legal. Então, assim, aí você vai incentivar ela a usar o quê? Usar aquele livro como modelo. Né? Então, você escrever, por exemplo, a Amanda, quando escreveu o livro dela, ela pegou e ela disse assim, eu gostaria de escrever, mas eu gostaria que estivesse assim, ó. E ela fala isso até hoje, que tenha a frase numa página e a ilustração na outra, porque daí então ele pode dobrar o livro, enquanto a gente está lendo aqui, eles estão olhando o texto, olhando a imagem do outro lado e usando a imaginação. Por quê? Porque ela já viu vários livros assim. E ela gostou deste formato de livro. Então, usar os livros que você já tem em casa é usar a inspiração, é ajudar ele a começar a observar assim, eu gosto disso, mas eu não gosto disso. Então, se eu for fazer o meu livrinho, eu gostaria que tivesse mais elementos parecidos com esse e menos elementos parecidos com aquele. Para quê? Para que ela possa começar aos poucos a desenvolver o seu próprio estilo, né? Então, o seu próprio estilo que casa com a fala que a gente fez antes, de preservar o estilo da criança. Então, ela começa a se inspirar, buscar inspiração, começar a observar e ela se torna extremamente observadora e ela começa a desenvolver um senso crítico do que eu gosto e o que eu não gosto, para aplicar no dia a dia da escrita dela também, né? É muito importante, né? Talvez uma criança comece contando uma história, escrevendo um livrinho baseada numa história que ela leu, só mudando talvez os personagens, o cenário, né? E aí vai ficar muito parecido com a outra história, mas não se preocupe, porque isso daí é uma forma de ela ir evoluindo na questão da escrita, no senso crítico da escrita dela, né? Então, a Amanda, por exemplo, quando a gente perguntou para ela na live de ontem, né? E se você quiser assistir, é só ir lá no canal do YouTube depois assistir, editora NPA, @ editora NPA, ela fala que ela usou elementos que ela gostava, por exemplo, para escrever o livro A Menina que Pegou a Lua, ela se inspirou olhando da janela do quarto dela um dia a nuvem. A lua, que de repente ficou atrás das nuvens. Opa, a lua sumiu. E aí ela se inspirou nessa imagem para escrever escrever A Menina que Pegou a Lua, né? E assim já vem outras histórias, ela tá falando de outras histórias aí. Já ontem, voltando da catequese, ela falou, rapaz, quando terminar essa coleção de 5 livros que eu vou escrever, né, eu já quero fazer para livros infantos e juvenis, né? Eu disse, não, legal. Eu acho que é bacana, nós vamos chegar nesse nível, mas vamos passo a passo, né? A gente já planejou, por exemplo, os próximos 3 livros que ela quer fazer para ela poder chegar no infanto juvenil, que vai um pouquinho além, tem um bom tempinho aí, né, Gisele? Então, é muito importante também, assim, né, às vezes perguntas que podem surgir nessa questão do projeto editorial do seu livro, do seu filho, né? Como é que começa a história, como termina a história? Não se preocupe. Se a criança tiver a história para contar, ela vai conseguir, ela vai dar o início e o fim da história dela, do jeitinho dela, na comunicação dela, e aí você não precisa se preocupar em fazer uma introdução, não precisa se preocupar com uma série de elementos que tem no livro adulto, de leitura para adultos ou infantos juvenis, né, Gisele? Isso. Última pergunta da live de hoje, Gisele. De que forma esse pequeno ato de criar um livro se conecta com a missão maior da editora NPE? O que você poderia falar para encerrar e deixando uma mensagem final para o pessoal que está assistindo essa live aqui?
Uma das coisas que a gente mais fala é que a gente incentiva as pessoas para que sejam escritoras das suas próprias histórias, né? Então a gente sempre está falando para o adulto, assim, para os adultos, quando a gente fala voltado para os adultos, assim, ó, você tem sim histórias de vida que possa mudar, que possa impactar a vida de outra pessoa, que pode ensinar as pessoas a superarem coisas e tudo mais. E quando a gente já vai trabalhando isso já desde pequeno, né, que nem a Amanda ali, ela não está contando história de vida dela, mas ela está criando as suas próprias histórias. E como o Jeff falou, ela tem um planejamento, ela está lançando o segundo, mas ela tem um planejamento para que essa coleção tenha 5 livros e já está começando a planejar o outro que ela vai escrever quando ela tiver lá uns 12, 13 anos que ela vai começar a escrever, porque até lá ela está terminando de publicar essa coleção que ela tem planejada. E aí a gente está fazendo o que quando a gente incentiva os pais, incentiva que se registre, nem que seja de forma caseira, mas que se publique, né, que se registre e faça essas publicações desses livros já desde que eles são crianças. A gente traz para eles essa sensação, esse empoderamento de eu posso ser o escritor da minha própria história. Eu posso impactar vidas, eu posso transformar sonhos através das histórias que eu conto, das histórias que eu crio. Em tempo de inteligência artificial, pessoal, daqui a um tempo, quem vai ser o detentor do ouro? Quem tem a capacidade de criar. Então, como é que a gente vai incentivar as nossas crianças a serem criadoras, a serem criativas, a serem contadoras de história? Incentivando para que elas não percam essa essência de inventar as suas próprias histórias, de contar as suas próprias histórias, incentivando para que elas façam também o registro, né? Sem contar tudo o que vem junto com isso. Assim, a gente vê. Aí agora, né, falando assim, a gente vê a evolução da Amanda enquanto criadora de histórias, o quanto a gente continuar incentivando isso, a gente não ceifar essa parte criativa dela, o quanto isso ajuda para ela na vida escolar dela também. A evolução que ela teve nesses 2 últimos anos, aonde ela teve a liberdade de poder se expressar, a liberdade de poder se comunicar, a liberdade de poder contar e inventar as histórias dela, o quanto isso ajudou na vida acadêmica dela. Ela era uma criança que no primeiro ano, no segundo ano, tinha muita dificuldade em algumas matérias. E agora, esse ano, como ela decidiu, porque a gente também não forçou, vamos deixar isso muito claro, né? A gente não força ela. Ah, ela tem o planejamento para 5 livros. Ok, é um planejamento dela. Vai acontecer no tempo dela. A gente não fica pressionando para ela, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não. Ela escreve e ela publica e ela vem conversar com a gente para publicação no tempo dela. O que a gente percebeu? Que a partir do momento que ela sentou e disse assim, ó, não, eu vou agora escrever o segundo livro, que ela já tinha o título lá no lançamento do primeiro, né? Então eu vou sentar agora, eu vou sentar para escrever a história da Luna. Sentou e tal, e esse estímulo que ela tem, essa liberdade que ela tem para poder ser criativa, para poder criar, fez com que a vida escolar dela também desse uma mudada muito grande agora, né? Então, que vem em questão com o nosso, vamos dizer assim, o nosso cerne enquanto editora, é realmente essa situação assim, ó, de você deve ser o escritor da sua própria história, né, Jeff? É muito importante, né? Talvez a mensagem mais importante dessa live está em relação à questão do uso da inteligência artificial, né? A gente vê muito adulto, muitas pessoas hoje criando livros e muito anúncio na internet dizendo assim, crie seu livro em 15 minutos, mas um dos pilares, dos 4 pilares que é mais forte, né? A gente tem a questão de quando você escreve, pilar 1, quando você escreve, você passa por um processo de cura. O segundo pilar, quando você escreve, você transforma, impacta positivamente a vida de outras pessoas. Quando você escreve, você deixa um legado para a posteridade. É você contando a sua história quando você não estiver mais aqui. E o quarto pilar, que é o despertar da criatividade, da imaginação, tirar um pouco as crianças da tela e incentivar elas a fazerem a leitura dos livros físicos, né? E aí, a mensagem final que a gente deixa aqui em relação a essa questão de criança também escreve, né? É justamente isso, né? Em tempos de inteligência artificial, onde as facilidades de criar textos gerados a partir de outros textos,
talvez seja uma forma de incentivar a criatividade das crianças para o futuro, né? Se elas vivem essa geração de que tudo é produzido muito rápido, de que as respostas são muito rápidas, incentivar uma criança a escrever algum livro, ou escrever mensagens, fazer o livro, mesmo que seja artesanal e que seja feito escrito à mão, e que ela desenhe pintando no lápis de cor e você grampeie e deixe isso registrado para a posteridade da vida dela, faz com que você torne uma criança, um adulto que utiliza, claro, a tecnologia a seu favor, mas que não perca a sua essência, que é a produção da propriedade intelectual, né? Você que tem o desejo de se tornar escritor da própria história, você gostaria de incentivar o seu filho a escrever seu livro, talvez seja o maior legado que você vai deixar para as futuras gerações, incentivar essas crianças a escreverem textos usando a imaginação e a criatividade, porque, como muito bem colocado aqui pela Gisele, a Amanda era uma criança que, quando começou na escola, ela tinha dificuldade em algumas matérias. E o fato de a gente incentivar e não obrigar, vamos deixar bem claro aqui, tanto que ela levou 2 anos para escrever o segundo livro, mesmo que ela falou lá no lançamento em novembro de 2023 que ela já ia escrever o segundo livro, ela escreveu no tempo dela. A gente não disse assim, agora você tem que escrever. Não, se a gente está falando de lançar talvez o próximo livro em outubro do ano que vem, mas se não for o tempo dela, tá tudo bem. O mais importante é que você entenda que isso não é uma obrigação. Isso tem que ser uma diversão para a criança, digamos assim, né? Então, pessoal, o maior legado que você pode deixar para o teu filho, né, é essa questão de ela ter a criatividade, né, através de escrita de livros, escrita de textos, mensagens que ela possa fazer a partir desse conceito, tá bom, pessoal? Queria agradecer você mais uma vez, Gisele, por estar aqui com a gente, né? Mais uma quinta-feira, mais um café com palavras encerrando com sucesso. Esse tema que é muito importante, né? De utilizar as crianças, né? De incentivar, melhor dizendo, as crianças a escreverem, né? Seja um livro, sejam pequenos textos, mensagens, para que elas se tornem criativas e utilizem a imaginação, porque esses dois pilares, esses dois pontos, dois pilares vão tornar um adulto com inteligência emocional, um adulto com caráter, um adulto que saiba resolver os problemas da sua própria vida. Queres deixar alguma mensagem final, Gisele? A mensagem final é convidar todos para que sejam escritores da sua própria história, do mesmo jeito que a Amanda escreve as historinhas dela, e a gente tem uma série de outros autores que contam as suas histórias e eternizam os seus legados, né? O recado para hoje é esse. Muito bom, muito bom. No mais, quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo, a você que vai assistir essa live gravada, depois ela vai estar aqui disponibilizada no meu perfil e a gente faz recortes lá no perfil da editora, né? E que você compartilhe, comente e encaminhe para as pessoas que queiram buscar o objetivo de se tornarem escritores das suas próprias histórias, né? Quando você curte, compartilha, comenta e encaminha para outras pessoas, a rede social aqui entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. No mais, quero agradecer você, Gisele, por mais uma quinta-feira, você que esteve aqui com a gente, e desejar aí para vocês uma excelente semana de trabalho e dizer que nos encontramos aqui na próxima quinta-feira com o Café com Palavras novamente, eu e Gisele. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.